Boa noite, gente. Hoje eu vou receber aqui uma convidada, a gente vai falar um pouquinho dos orgonites. Vou escrever o nosso tema aqui embaixo, para que vocês saibam. Boa noite, Má. E vou aproveitar para me apresentar também. Me digam se o som tá legal, como que tá para vocês. Já vi que a Ellen já entrou aqui. Então, bom, eu sou Juliana Moraes, eu sou idealizadora aqui da equipe Qualivets. Há alguns anos a gente vem prestando esse olhar diferenciado para os pets. O nosso maior intuito aqui é a qualidade de vida dos animais, então que eles sejam abordados de uma forma diferente e de uma forma que a gente consiga transformar o olhar tradicional, que é aquele olhar que visa um sintoma e o ajuste daquele sintoma. Então, nossa intenção é olhar o todo, é considerar o todo e fazer o nosso melhor dentro de um determinado caso. Hoje nós vamos receber a Ellen, uma especialista em orgonites. Orgonites é um dos objetos que nós usamos aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor, podemos até dizer que é uma técnica que a gente também associa às nossas, aqui nos atendimentos da Qualivets, e a gente vai entender melhor sobre isso. Eu vou chamar aqui a Ellen para compartilhar comigo a tela. Boa noite para o pessoal que está entrando. Agradecer a presença de todos. Ellen, acho que foi aí o convitinho. Dividiu. Tudo bem, Ellen? Oi, tudo bom e você? Tudo bem. Vocês estão Primeiramente, conseguindo me quero ouvir te bem? agradecer. Perfeito, Ellen. Tá super Ah, tá bom o bom. seu som. Eu não sei se tá boa a nossa imagem também. Acho que tá. Qualquer Tá, coisa, tá legal. avisem a gente. Então, primeiramente, Ellen, quero te agradecer por ter aceitado estar aqui conosco, falando um Imagina, pouquinho é mais um, disso, é um né? Eu acho prazer que te... quem conhece, imagina, eu acho que quem conhece, conhece bastante, porque gosta, né? E quem não conhece também não conhece nada de orgonite ainda. É um É assunto muito verdade, novo, né? Então, sabe muito, é não sabe verdade, nada. Então, eu queria que é você se verdade. apresentasse pra gente, Ellen. Quem é você e como o orgonite entrou na tua vida, assim, pra gente começar? Bom, meu nome é Ellen, senhora Elia Stulfi, e eu sou terapeuta, né? Já dá para perceber, né? Mexendo com orgonite. Eu sou terapeuta reikiana e terapeuta fitoenergética. O orgonite entrou na minha vida há uns 5 anos e meio, 6 anos mais ou menos, durante essa fase terapêutica mesmo, de atendimento, né? Eu acabei descobrindo o orgonite e acabei descobrindo que ele fazia as coisas mais rápido do que na terapia. Então, eu acabei ficando apaixonada, né? Porque ele é uma paixão mesmo. Você vê tudo acontecendo e quantas pessoas você pode ajudar. E isso, para mim, foi a medida certa. Exatamente isso. E hoje eu continuo, eu sou um organoterapeuta, porque não só mexo com o orgonite em si, a parte, vamos dizer, científica dessa peça, mas eu mexo com a parte terapêutica dela. Então, aquilo que ela pode fazer de bom para as pessoas e para os animais, porque agora os animais são o nosso foco, né? Se você for analisar. Eles não podem escolher, mas a gente tem que escolher por eles. Então, hoje o foco está bem grande com orgonite na parte de animais e pets, e está sendo bastante legal essa união, sabe? A pessoa se preocupar com ela, mas também com o seu Com o bichinho de pet. estimação, né? Com o seu amigo. E Ellen, o que eu quero começar te perguntando, eu deixei minha coleçãozinha de orgonite, que são todos feitos por você, diga-se de passagem aqui do lado, para a gente pegar e mostrar, né? Então, mas eu quero começar assim. O que que é o orgonite, Ellen? O que que são essas peças que eu tô na mão? O orgonite, bom, a gente vai fazer eu vou dar uma passada naquela parte científica, né? Que a gente fala que o começo do estudo da energia orgânica, ela começou com um analista austríaco chamado Wilhelm Reich. Esse cara estudou
sobre a energia vital. A energia vital é aquela que a gente chama de Chi, Ki, Prana, Éter. Cada segmento tem um nome diferente, né? Na China, no Japão, enfim. E isso é a energia vital, a energia da vida a gente. E ele acabou estudando, ele estava, na realidade, tentando estudar o orgasmo, e aí veio, o orgonite ainda foi apelidado mais por causa disso mesmo, mas ele acabou descobrindo que ele juntando a parte orgânica com a parte de metal, ele conseguia fazer um acumulador de orgônio, que era o acumulador de energia vital. Isso foi o início do orgonite. Os estudos de Reich são enormes. Então, vocês podem procurar isso, que vocês vão achar bastante coisa sobre Reich na internet, da vida dele, enfim, tudo da parte dele. Dois americanos pegaram isso aí, esse acumulador, e acabaram acoplando uma pedra de cristal de quartzo gerador dentro. E aí esse acumulador virou um transmutador, que é o Don e a Karen Croft, que eles que são do Texas, dois americanos, e eles que fizeram as primeiras experiências com essa pedra de cristal de quartzo dentro. E aí acabou se descobrindo que ele tinha um campo energético. Eu falo campo energético porque eu acho mais fácil para explicar. Porque é onde você coloca o orgonite e ele vai absorvendo as energias que estão naquele local. Então, logicamente, ele tem um tamanho, eu falo que é dentro do campo energético que ele atua, né? Então, cada peça tem um tamanho de campo energético diferente. Então, ela vai absorvendo essa energia e transmutando em energia cósmica, que é a energia vital, que é o orgônio. Então, ele pega um orgônio negativo e transforma em orgônio positivo, né? Então, tem que ter uns cuidados aí todos para que isso aconteça, para não ser só uma peça de metal com um pedaço de cristal dentro, né? Então, isso é É importante saber. exatamente sobre isso que eu quero falar, viu, Ellen? Porque quando eu conheci, eu cheguei até você, foi num curso que eu estava fazendo, até já te contei essa história. E ao final do curso, as professoras, os pianas, assim, pessoas de referência da medicina integrativa se presentearam com os seus orgonites. E nós que estávamos ali de alunos, a gente ficou curioso e falou: mas o que é isso? E elas falaram: olha, tem todo um cuidado, não é assim, não é misturar resina com metal. Então precisa saber o campo que essa peça atua e a gente confia nessa pessoa. E me passaram o seu Obrigado. telefone, aí logo depois eu fiz de presente para muitas pessoas, você sabe, e a gente usa essas peças. Então eu queria que você explicasse um pouquinho assim. Recentemente eu fiz uma live, tá salva aqui, tá, gente, falando sobre um pouquinho dessa parte científica do orgonite. E o que eu percebi pesquisando sobre energia orgânica e tudo mais? Isso virou uma moda, então, para muitos, isso é visto como objeto decorativo, sem saber da parte científica por trás. Então, assim, tudo aquilo que é mal feito e que cai no modismo perde a credibilidade, que é Exatamente. o que eu tanto defendo aqui, porque faz acupuntura de qualquer jeito, fala que não funciona. Usa orgonite de qualquer jeito, não é orgonite. E aí já ganhou Exatamente. o nome, né? Levou a fama e nem é orgonite. Então, eu queria que você explicasse assim. Você falou um pouquinho sobre a zona que essas peças atuam. Então, eu tenho aqui peças de diferentes tamanhos. E aí, eu tenho essa aqui, vou até colocar. Gente, é assim, ó. Aqui tem resina, aqui tem as pedras, ó. A Ellen tá com a dela lá. E aqui atrás, a gente tem os pedacinhos de metal, né, Ellen? Queria que você explicasse um pouquinho o que Isso. são esses pedacinhos, como que é essa É, composição. o importante do orgonite é que o composto básico dele é o cristal, o metal e a resina. A parte Certo. orgânica, a resina, a que absorve a energia, ela passa para o metal, que é condutor, e o metal passa para a pedra de cristal de quartzo, que é a geradora. Essa junção tem que existir. O problema maior dessa junção, que aí vem o estudo um pouco mais delicado sobre os orgonites, porque ele tem a parte científica, tudo bem, só porque ele tem a parte científica não quer dizer que você faça de qualquer jeito, porque tudo é ciência e acabou. Não, não é bem assim que funciona. Você está lidando com um mineral, e o mineral tem energia própria dele. O mineral é a cabeça do nosso
planeta. Você tira o mineral, morre o vegetal e morre o animal. O animal morre de qualquer jeito. Você tirando o vegetal, a gente já é a parte mais fraca do negócio. Mas o mineral, ele tem a energia própria dele, a energia que dá a energia para a Terra, para o planeta. E as pessoas não levam isso em consideração. Uma pedrinha no chão, ela tem uma energia dela. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque elas vêm para nos ajudar, só que elas se esgotam, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o orgonite, porque ele vai uma ponta de cristal de quartzo ou pedaços de cristal de quartzo para poder fazer energia orgânica, para poder fazer esse campo energético. Esse cristal que entra no orgonite tem que estar limpo e energizado. Como qualquer coisa, porque aquilo ali é uma peça que vai dentro da casa de uma pessoa. E se ela comprou, ela adquiriu uma orgonite com você, ela está precisando dessa energia. Então você não pode levar para ela, se você tiver uma ponta de cristal de quartzo e ela estiver gerando alguma coisa negativa, é gerar orgônio negativo. E você não consegue mais limpar. Depois que ela está de orgonite, você não limpa mais. Então, o cuidado que a Como que é gente tem que feita essa ter... Eu tive limpeza, casos Ellen? de a limpeza, bom, eu tenho todo um ritual, né? Você está me ouvindo? É que Tô está sim, tô meio sim. falhando a sua imagem. Tá. Eu tenho um ritual absurdo, mas eu gosto de fazer do meu jeito. Porque eu sou reikiana. Então, primeira coisa, todas as pedras que eu adquiro, todo o metal que eu adquiro, tudo que eu vou usar, até as imagens, às vezes, que eu coloco dentro de um orgonite, tudo eu faço reiki antes de limpar. Primeiro eu faço reiki em tudo. Aí depois eu desprogramo ela com o pêndulo e reprogramo todas as pedras e cristais, né? Então, e depois tem algumas que são pequenininhas, eu coloco em cima de pratos de orgonite, porque os orgonites limpam também as pedras, para elas limparem. Depois, quando eu vou começar a usar, eu meço com o pêndulo todas as pedras que eu vou usar, para ver se uma no meio ficou negativa ou não. Então, isso eu faço com todas as minhas pedras. Independente, eu já peguei uma caçambinha cheia de pedra, e quando eu perguntei se tinha coisa negativa, tinha. Eu tive que caçar a pedra que estava negativa ali. Mas eu vou até o fim e eu tiro tudo. Aí depois eu começo a trabalhar com as pedras. Quando colocar no orgonite, eu pergunto se ela ainda está com a energia própria para aquele orgonite. Né? Se ela não tiver, eu separo, a gente refaz isso tudo. Então é assim que E faço. aí, Ellen, você está falando um pouquinho disso de perguntar e tudo mais. Na minha cabeça tá aqui, você está falando de radiestesia, né? Talvez com o Também, pêndulo. É com a radiestesia. Para o Isso. pessoal aqui que está acompanhando a gente, que não faz ideia do que é radiestesia, ela pergunta para quem e quem é que responde. Então, você consegue contar um pouquinho para a gente É, rapidamente do que se trata o pêndulo e o movimento da é, radiestesia? a radiestesia, na realidade, é quando você é uma ciência que mexe com as energias. Como quando você procura uma água de poço, por exemplo, que você usa aquelas varinhas e você consegue com a varinha saber onde tem água. Isso já existe há milênios, né? Isso é radiestesia. Eu, na realidade, não fiz um curso de radiestesia radiônica, de que use gráficos, nada disso. A parte que eu uso da radiestesia é que eu me concentrei em trabalhar com o pêndulo. Eu trabalho, às vezes, com alguns gráficos, mas nada que possa ser profissionalmente. Não faço isso, é só Tá. o que eu estou fazendo. Então, Mas a parte do pêndulo é interessante porque é uma forma de você medir algumas energias, de você perguntar algumas coisas. Você tem que estar muito centrado para isso. Se você não estiver bem, é bom você nem... gente, a Ellen cai. Ah, tá voltando agora. O som da Ellen sumiu para mim. Não sei se vocês estão me ouvindo. Podem dar um retorno sobre isso? Para mim, o som da Ellen não está mais. Mas talvez seja o meu.
Sumiu o som da Ellen. Só me retornem, por favor, se vocês estão sem o som das duas, sem o som da Ellen. Vi ali que a Ellen, sem o som da Ellen. Perfeito, Alice. A Ellen, obrigada, gente. A Ellen sumiu aqui pra gente. Eu vou esperar ela voltar para eu poder chamar de novo. Vocês estão me ouvindo normalmente? Ela caiu aqui. Mas assim que ela entrar, eu já chamo novamente. Acho que a internet lá deu uma falhadinha. Eu chamei ela aqui pelo outro, vamos ver se vai. Esse assunto é bem interessante, bem legal e bem diferente, né? Voltamos, Ellen. Eu moro numa chácara, né, minha filha? Você já imagina. A internet pode ser qualquer coisa aqui, mas ela cai mesmo. Não tem jeito. A Marina tá falando, ela mora na chácara, Ju, não tem problema. Ellen, só sumiu pra gente a última parte que você estava explicando, deu uma sumidinha pra gente. O que eu estava falando do pêndulo, né? Então, a parte de radiestesia que eu trabalho hoje é só com o pêndulo mesmo. Porque, bom, o pêndulo é a minha vida, né? Sem pêndulo, eu acho que eu não faço mais nada. Porque eu dependo dele para tudo. Mas você tem que ter uma certa energia, você tem que estar legal para trabalhar com essas coisas, né? Se você não tiver com uma energia boa aquele dia, é bom você não pôr a mão nem em pedra, nem em pêndulo, nem em orgonite, nem em nada. Nem mexa em nada, vai embora, vai assistir a televisão, sei lá, andar, qualquer coisa para a energia voltar, porque senão você estraga o trabalho todo. Mas a radiestesia, a parte de radiestesia tem bastante pessoas que podem orientar melhor vocês sobre isso. E Ellen, é com a radiestesia que você verifica a área que aquela peça consegue limpar? Por exemplo, né? No caso de uma peça como a que nós estamos usando aqui, ela tem a função de me limpar, de proteção. Qual é exatamente a função que eu consigo com uma peça dessa? E qual a distância que eu tô ali fazendo alguma mudança? Então, eu chego na casa de um tutor para atender. Usando uma peça dessa aqui, o que eu consigo? A peça que você pendura, que é a peça pessoal, a gente fala o pingente, ele tem duas ações. Primeira, de te proteger com o campo energético dele. Então, essa é a primeira. Ele tem um campo não muito grande, mas o suficiente para te deixar o plexo solar, que é para você evitar de ficar pegando energias de outras pessoas. Então, quem estiver próximo a você, se estiver bem próximo, no caso, o animal, que a gente se aproxima bastante, ele pode ser beneficiado naquele momento também. A parte de pedras desse pingente, aí ele está beneficiando você na parte emocional, né? Ele está ativo. É lógico que ele não vai mudar a sua vida. As pessoas acham que porque aquela pedra é boa para depressão, ela vai tirar a sua depressão. Não, ela não vai fazer isso. Ela vai dar um tapa para você sair andando. Mas depende da gente. Porque sozinho, milagre ninguém faz. Mas existe essa possibilidade, a pessoa que usa, ela consegue sentir a diferença de atitudes até quando você vai tomar alguma atitude a respeito de alguma coisa. E tem as peças que são só protetoras mesmo. Pedras que você pode colocar no pingente que não só atuam na parte emocional, mas como atuam com uma proteção um pouco maior. Né? Uma coisa mais espiritual, uma coisa um pouco mais forte. Essas seriam, né, aquelas pequenininhas que a gente pode pôr na coleirinha do pet? A pequenininha que você põe na coleira do pet, ela é menor em campo energético. Mas por você colocar próximo a coleira dele, o campo energético dela é suficiente para ajudá-lo. Não seria suficiente para a gente, mas para o pet ele consegue. A gente mede, quando você estava perguntando, a gente mede isso com radiestesia assim. Eu uso o aurímetro e uso o pêndulo. O aurímetro é um instrumento que tem uma mola na ponta e ele vai e o campo energético vai empurrando aquela ponta até a hora que ela para de se movimentar, é sinal que acabou o campo energético. Então a gente mede dessa maneira. Agora,
uma coisa que eu tenho observado bastante, que alguns radiestesistas até me falaram, e aí depois eu comecei a observar, que às vezes algumas peças, por causa de algumas pedras, elas acabam tendo um campo maior. Então, o pingente normalmente é 20 centímetros, um pouquinho mais. Já teve pingente que foi 3 metros. Mas não vou falando assim, olha, tem 3 metros, não é isso. Mas a atuação de algumas pedras, elas acabam aumentando aquele campo. Foi até para mim foi ótimo, maravilhoso saber disso, né? Mas foi um radiestesista mesmo que me falou. Que ele foi medir o dele e deu um campo. Ele falou, como que você fala que é pequeno esse campo? Eu falei, ué, mas o normal é ser pequeno, né? Então, por isso que eu não faço pingente pequenininho, porque se ele não vai adiantar. Para não proteger, eu prefiro não fazer, né? Perfeito. Só para E aí vender, você não. coloca Aí aqui, não por exemplo, dá tá em para mim essas mostrar, coisas, né, não. gente? Aqui a Ellen colocou para mim o nome das pedras que foram aqui, para eu não esquecer o que tinha aqui dentro de cada uma. Então vocês conseguem ver aqui algumas anotações. E aqui, por exemplo, uma pergunta, Ellen. Aqui eu tenho jade com pirita e cianita em uma, né? Aqui eu tenho, eu lembro que eu te pedi muita jade, porque eu gosto muito de jade. Aqui eu tenho jade com sodalita e quartzo azul. O que eu quero te perguntar é Ótimo. assim: eu posso usar qualquer pedra? Então, assim, aquela história de pedra dos signos, tem pessoas que se simpatizam com a sua pedra. Enfim, né? Pedra, né? Cada um gosta de uma, às vezes até pela aparência, pela decoração. Eu posso usar qualquer pedra no meu orgonite e te pedir isso ou não? Essa escolha é feita Olha, de outra forma. o problema é o seguinte, às vezes a gente se empolga com mídia, com coisas que a gente vê. Às vezes a tua amiga fala assim, nossa, eu vi uma pedra maravilhosa, chama Pedra da Estrela, ela brilha. Aí a mulher sai atrás de uma loja de pedra e vai atrás da Pedra da Estrela. Quer dizer, a pedra, ela tem uma energia própria dela. A forma melhor, mais fantástica de você escolher um orgonite ou a pedra que você quer é nos seus olhos. Ela chama você de alguma maneira. Às vezes você até não gosta de uma certa cor, mas aquela pedra chamou você de alguma maneira e você não entende por quê. É porque a única forma dela se ligar nessa energia é ela fazendo assim. Eu não tenho outra maneira. É lógico que quando a pessoa está longe, quando for o nosso caso, e você tem que fazer peça para alguém, aí eu uso o trabalho radiestésico. Aí eu pego o nome e a data de nascimento dessa pessoa e uso um trabalho de radiestesia para saber emocionalmente o que aquela pessoa está precisando. Graças a Deus tem dado certo, graças a Deus. Por isso que eu falo que eu não vivo sem meu pêndulo. O pêndulo é a minha vida hoje. Então dá para você fazer esse tipo de trabalho, mas dá para usar qualquer coisa? Mais ou menos. Por exemplo, essas peças que você tem na mão, né, que tem a sodalita, a jade, a sodalita é uma pedra de calma, de tranquilidade mental, ela relaxa você, ela te abaixa a ansiedade, ela é ótima para você dormir melhor, não vai dar sono, mas A ela vai te sodalita é essa acalmar a azulzinha. mente. É essa azul de Essa, cima. Então ela tá. é excelente para isso. A de baixo é a jade. A jade já é uma pedra de equilíbrio emocional, ela é uma pedra xamânica de cura, ela é fantástica. Então você tem uma peça que qualquer pessoa pode usar. É lógico que você pegar uma pessoa que dorme demais e que já tem problema de ser devagar, quase parada, a sodalita não é que ela você não pode, mas não é indicado, entendeu? Porque você pode dar uma outra pedra para ela para que ela consiga ter mais energia, se mexer mais, ter mais atitudes, ter mais autoestima. Então, não é porque você não pode, é que tem indicações melhores que você pode usar para que você consiga alguma coisa que você precise naquele momento. Então, às vezes, a pessoa está depressiva. Aí eu vou pegar uma ametista junto com a sodalita e um quartzo azul. Quer dizer, eu preciso acalmar a pessoa. Se ela já está para baixo, calma até demais, com depressão. Eu vou pegar e fazer ela mulher voar mais, é que ela não vai querer mais nada mesmo. Então eu preciso colocar uma jaspe ou uma ágata que vai dar autoconfiança para ela. Que vai tirar, quer dizer, ela não vai sarar, mas ela vai começar a ter
vontade de fazer alguma coisa, entendeu? Então, existe esse tipo de indicação. Algumas pedras que ajudam a pessoa naquele momento. A melhor forma de você escolher é você olhando e falar: nossa, que lindo, é isso aí, é a sua pedra. É a melhor forma. Mas tem essa outra forma, que é por exemplo, eu mando para Brasília, para Bahia. Não tem jeito da pessoa vir ver aqui de perto. Então, eu faço o trabalho de radiestesia para isso. E Ellen, quando eu estou pensando numa casa, por exemplo, uma sala, qual é o maior espaço ali, maior diâmetro que a gente consegue pegar com orgonite? Não sei se você faz orgonitões, não sei, né? Se Olha você o tem tamanho disso aqui, ó. essa. Entendi. Essa Então dá para daqui fazer. dá para você pegar, dependendo, você mora num E apartamento, você quanto pega o esse andar que está na inteiro. tua mão, por exemplo, quanto que ele chega? Ah, ele pega a minha casa inteira e se bobear um pedaço do vizinho aqui. Ah, ele pega Ele pega, bastante mesmo. é muito grande o campo dele, é muito grande. Quando você põe numa praça e começa a medir, você começa a andar, você não para mais de andar. Já chegamos uma vez Entendi. medindo um pedaço que atravessei a rua e continuei andando. Então, tem essas pedras, essas peças grandes, elas são boas até para pôr em fábricas, em lugares assim que você consegue pegar bastante. Eu, particularmente, gosto de peças menores. Por exemplo, eu tenho uma peça no meu criado mudo, para eu dormir melhor. Eu tenho uma na minha sala. Então eu gosto, porque às vezes energias diferentes que você quer. No quarto eu quero uma energia de calma, aqui eu quero uma energia para trabalhar. Lá E no aí, meu ateliê não dá nem para falar, porque tem um só monte de. para o pessoal ter uma ideia, né? Eu tinha pedido para ela, isso já faz alguns anos até, para ela fazer do meu pai e da minha mãe para o criado mudo. E realmente, ela fez peças pequenas, fez até uma brincadeirinha com a inicial de cada um aqui, É, então de Ana e de João. Então ficou bem legal. E aqui também a gente está falando uma peça que traz calma, né? Para que você durma melhor. Uma peça com pedras que trazem essa tranquilidade maior, né, Ellen? E é até verdade. a gente fala para os tutores que às vezes o cachorro, o gato, não usam essa coleirinha com o pequeno pingente. Mas se a gente usa uma peça dessa próxima ali, a caminha do animal, onde o animal fica, a gente já tem o mesmo benefício, né? Ah, tem sim. É verdade. Inclusive até gatos que eu até falo para o pessoal, não coloca orgonite em gato. Porque o gato, ele é um ser espiritual, entende? E o cachorro, ele te protege até fisicamente. O gato, ele protege você espiritualmente. Então, quando você está mexendo com o que ele veio fazer aqui na Terra. Você está mexendo Entendi. com ele que é o limpador, ele é o orgonite, na realidade. Só que como ele é um ser, então o que a gente faz? Sempre tem um orgonite em algum local próximo onde ele dorme, você não precisa nem pôr perto dele, ele vai até o orgonite. Ele se limpa lá no orgonite. O gato vai certinho lá. De vez em quando ele até se raspa no orgonite. É muito engraçado o gato. Então, para ele onde descarregar. Tem gato que foge de casa, descarrega e depois volta. Tem um monte de gato que faz isso. Mas se você tem um orgonite em casa, ou perto de algum local onde ele possa chegar melhor, porque gato é ótimo porque ele pula nas coisas, né? Então você não precisa estar no chão porque ele vai e pula. Ele vai Então é chegar. legal para ele descarregar, é muito interessante. Mas eu não acho interessante colocar uma peça nele, porque você pode atrapalhar a energia dele, porque tem que atuar limpando, né? Então você vai ficar limpando ele e ele vai parar de fazer o que ele tem que fazer. Então agora o cachorro não, o cachorro já acho que a proteção dele já é mais necessária nesse ponto. Perfeito. E até a gente teve uma pergunta aqui, Ellen, da Ana, perguntando se os orgonites Hum, eles precisam ser limpos. Essa resposta é bem interessante, porque o pessoal que gosta de cristal e tudo mais, é um transtorno ficar limpando cristal, que eu sou dessas, né? é, Então é sol, é lua, é sal grosso, e aí você esquece o cristal, enfim, tudo acontece. Então, assim, é, conta um pouquinho disso pra gente, sobre a necessidade ou não da limpeza dos é, orgonites. O orgonite, como eu tinha falado no começo para vocês, você tem que se preocupar em colocar pedra de cristal de quartzo dentro, limpa,
porque depois ela não limpa mais se você estiver lá dentro. Quando ele começa a trabalhar, ele não para mais de trabalhar. Então você nunca vai precisar limpar um orgonite, porque ele vira um gerador e aquilo lá vai trabalhando sem parar. Ele sempre está limpando, soltando aquela energia limpa, sempre. O tempo das que estão em cima vão ser potencializadas por ele. Então, eita, de novo. Não, Tem que não, mexer a parece que mesa para você tá voltar, que você normal. estava indo embora de novo. Você está ouvindo? Não tá, né? Não, tô aqui, tô ouvindo sim. Tá me ouvindo? Estou sim. Pode Tá? seguir. É que, Tô te é que ouvindo. tá, Tá tá normal. parando a sua... Tá. Então, você não precisa limpar o orgonite. Você pode usá-lo para você limpar as pedras que você tem. Então, se você compra pedra, a primeira limpeza, se você quiser fazer, não tem problema, o sal grosso e tal, e o sol, a lua, a chuva, é ótimo. Depois disso, você pode limpar suas pedras no orgonite. Então, você usa uma semana, 10 dias a pedra, coloca ela em cima do seu orgonite, no dia ela está prontinha para você usar de novo. Ele limpa e já energiza aquela pedra que você precisa. Então você já vai evitar um monte de... Eu faço às vezes pratos que os terapeutas me pedem para limpar pêndulo, para limpar... Eu faço pêndulo de orgonite justamente para não ter que ficar limpando, porque o pêndulo você não precisa limpar, pêndulo de orgonite. Então o orgonite ele serve também para ajudar a você manter suas pedras e seus cristais limpos. Então nunca vai precisar limpar eles, não. E Ellen, cada coisa, cada componente do orgonite quer dizer uma coisa, ele tem uma função, por exemplo, a resina tem um porquê de estar ali, a pedra tem um porquê de estar ali, para junto ele conseguir fazer essa transmutação, ou é uma fórmula que foi criada? Como A que é isso? resina... Por que disso? Não, é uma fórmula que foi criada para isso mesmo, porque a descoberta de Reich foi a parte orgânica junto com a parte de metal, que foi os primeiros dores. Quando ele uniu essas duas partes, ele percebeu que acumulava energia naquilo ali. E depois, a pedra de cristal de quartzo, ele virou um gerador, ele virou um transmutador. Mas a resina ela age como uma parte orgânica. E ela passa para o metal, porque ela puxa energia, passa para o metal, e o metal é um condutor. Então você vê que eu uso cobre, alumínio, você pode usar latão, qualquer metal que seja condutor, ele pode ser usado no orgonite. Não precisa ser o cobre, ser o alumínio, não tem necessidade. Ele só precisa ser condutor para levar essa energia que ele absorveu até a ponta de quartzo. Aí ele já começa a fazer a transmutação. E tem alguma contraindicação, Ellen, sei lá, por exemplo, a pessoa que for exagerada, como eu, né? E aí tem um monte de orgonite em casa, e tem uma em cada ponto, né? E tem um monte porque gosta de ter. Isso pode gerar algum mal? Isso pode ter Não, contraindicação ou não? não, eu tenho um problema aqui, porque eu não mexo com meia dúzia de orgonites. Eu mexo, a minha mesa lá quando eu vou soltando tem 40, 50. Aqui é a minha casa, eu tenho todos os orgonites que eu vou para a feira, estão tudo aqui dentro. Então às vezes eu fico um pouco mole, porque eles ficam limpando o tempo inteiro. Agora, se você tem uma na sua sala, do seu quarto, isso não tem problema nenhum. Você não vai ter um acúmulo de limpeza orgânica, não. Não tem problema, não. Tá, né? As coisas que eu estudei, pelo menos, aí você pode me corrigir, que eu dei uma estudadinha por cima quando eu fiz aqui a live, né? Mas já são coisas bem Uhum. interessantes do Reich. É o seguinte, né? Que quando ele estava estudando a energia do orgasmo, ele sabia que ali se acumulava, até que se explodia na energia que a gente conhece como orgasmo. E o que ele queria era provar que ele podia levar aquilo para o consultório, mas não dá para levar o orgasmo para o consultório. Então, É. ele quis estudar essa energia orgânica que tinha ali, era isso, né? Por um acaso, ele estava fazendo esse estudo, que ele foi até extremamente perseguido por conta disso, né? Foi Ele teve porque ele uma foi. morte bem Ele fez esquisitona, o né? acumulador de orgânico, foi a caixa orgânica, e a hora que começou a curar a gente, cataram ele. Aí não pode curar ninguém, senão Exatamente. os negros te pegam, Umas histórias bem Desculpa, estranhas, ô Ju, pesquisem que é.
Pode Tem uma falar, pessoa Ellen. perguntando, porque eu acho interessante isso aí, eu vou acabar esquecendo. Se essas Sim. peças podem ficar do lado de eletrônico. Elas devem ficar do lado de eletrônico justamente para eliminar a energia eletromagnética. Aí a pergunta da Ana Giovanni, sem querer ouvir, ela parou aqui e eu li a pergunta. Então, elas devem ficar, principalmente se você dorme com o celular do lado da cama para acordar de manhã, essas coisas, você coloca um orgonite perto. Eu tenho um orgonite aqui do lado do meu Wi-Fi. Esse orgonite é só do Wi-Fi, porque eu tenho tanto medo, eu tenho um orgonite só para aqui. Então é bom para você colocar assim para você se proteger. Desculpa, Ju, aqui tava um tempão essa Imagina, pergunta aqui. imagina, para responder mesmo, não tem problema. Ellen, eu até veio uma aqui na caixinha perguntando assim: podemos usar orgonites para pessoas, moradias distantes? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas talvez a pessoa queira usar na intenção. Não sei. E aí eu tô aqui como reikiana também, querendo transmutar a pergunta, mas Eu também de eu longe ela entendo. não vai atuar. O que vai atuar é seu pensamento, a sua intenção, ela vai atuar sempre. Tudo que você tiver intenção de amor, de carinho, é lógico que vai atuar. Tanto que quando eu faço os orgonites, mesmo sabendo que tem energia das pedras e tem energia do próprio orgônio, eu paro para pensar naquela pessoa e tenho mil intenções e me ligo espiritualmente àquela pessoa. Mas não é como a radiestesia que você pode fazer trabalho para o longe, um reiki que você pode mandar. O orgonite você tem que estar com ele ali, do seu lado, para Ela ele até mandou funcionar. aqui, falando um pouquinho mais, ela falou, é na intenção mesmo que ela quis É, perguntar. Então, na não. intenção, a resposta é não. A Aí a intenção gente fica está com a falando Bela realmente. mesmo que ela vai ganhar mais, que ela vai conseguir bastante coisa. Não, realmente aí a gente está falando de reiki, de outros tipos de energia que a gente Uhum. consegue fazer esse A envio para longe, distância, né? À distância. O Chico fez aqui um comentário sobre o Qigong e a Yoga, que também manipulam a energia sexual, mas que ele não conhecia o Orgonite em relação à limpeza, né? Mas é bem legal em relação a isso, porque o pessoal fala muito, né? A gente chega na sessão e a gente coloca lá do ladinho. Aí o pessoal pega e fala: o que é isso? Aí você fala, é um transmutador energético, transmuta energia negativa em positiva. Aí primeiro que a pessoa fala assim, mas aqui não tem energia negativa. Aí todo lugar tem, né? Não é naquela claro. casa, não Um é isso, pensamento, né? né? Um pensamento já é. E fora assim, né, Ellen? A gente vê muito, pelo menos eu sempre vi assim. Eu venho de uma energia da rua. Então, pilhada, marginal Tietê, aquela loucura, a gente Nossa. atrasada e tal. Você entra na casa da pessoa para abordar o animal. O animal já pensa: o que essa humana tá fazendo aqui? Cheia de agulha para colocar em mim, né? A minha própria mãe abriu a Você porta, o meu precisa dar próprio uma pai abriu a acalmada, né? porta. Exatamente. O cachorro tá naquela energia, às vezes, do medo, do receio, de o que ela veio fazer aqui. E o tutor, às vezes, também. Ah, vai colocar agulha, será que vai doer? Será que vai ser bom? Vou ver resultado? Não vou. Então, eu sempre encarei o orgonite como uma forma de colocar ali a gente um pouco mais próximo naquele campo, né? Uhum. É excelente. Então, Você vai é, a pessoa que tem um problema, por exemplo, com energia dentro de casa, em coisas assim, ela sente mais a ação do orgonite. E tem gente que fala assim, eu não senti nada, mas tá tendo algum problema? Não, então tá tudo bem. Né? Porque até às vezes você não sente, porque você entra em casa, às vezes você mora sozinha, sua energia é legal, você tem esse trabalho que você ama e faz as coisas que você gosta, ou tem seus filhos, ou teu marido, teus filhos. Então, se você tá com uma energia. Ah, na minha casa é difícil sentir, porque eu e meu marido a gente se dá bem pacas. Então, às vezes, por uma coisa, uma insônia, você sente. A moça perguntou se criança agitada, sonambulismo criança melhora. agitada é Criança sonambulismo. agitada melhora. O sonambulismo tem pedras que ajudam sim, mas precisa saber se aquela pessoa se adapta. A gente faz um trabalhinho com o pêndulo e dá para a gente saber mais ou menos se vai ajudar. Mas já ajudei algumas crianças que tinham muito pavor, medo, e de dormir, via coisa. E isso, nossa, é super gratificante ajudar a criança. É maravilhoso. Porque Ó, elas são Ellen tão chegou. gratas, nossa, você nem imagina.
acho que criança e animal que é mais sensível, né? E Nossa, a gente são, não tem a história do achismo, né? Ou do efeito placebo, que a gente chama, que é achar que alguma coisa está fazendo efeito. Porque em bicho, em criança, ou faz efeito ou não faz. A coisa é bem simples, né? não Então a tenho gente muito o consegue que ter falar. um O resultado. engraçado, Ju, é que uma coisa que você está falando que é bem interessante. Eu sou meio do contra para certas coisas. Eu adoro trabalhar com cético. Eu adoro quando vai cético lá na minha banca. Adoro. Mas eu adoro. Por quê? Porque o orgonite é uma coisa que você não precisa acreditar. Ele é todo científico junto com energia de cristal e de mineral. Você acha que o mineral vai parar de atuar se você acredita ou não? Mas nunca. Então eu já peguei casais que a mulher desesperada para comprar e o marido olhando com aquela cara, sabe aquela cara de, ai meu Deus do céu, essa mulher é louca, sabe essas coisas? E o cara voltar depois para o escritório dele, porque a mulher botou lá para ele dormir, o homem acho que não dormia, e acabou. Então, às vezes, não, eu gosto de muito dessa parte, eu adoro quando pega cético, porque mais um que a gente acaba o ceticismo rapidinho. Você converte, Sim. sabe? Então é Não, bem, isso eu com gosto certeza. bastante. A gente tem uma pergunta aqui bem extensa, com vários pontos, que é da Shirley, falando Hum, como escolher um orgonite, então, como ela faz para escolher. A Ellen falou um pouquinho disso, mas vou pedir para ela retomar, que acho que a Shirley não estava aqui com a gente. Então, como que eu escolho o orgonite? uhum. O orgonite você escolhe. Bom, se for um orgonite simples, que é só orgônio, que existe peças, é que eu não tenho uma aqui agora para mostrar, mas que é só o metal, o cristal de quartzo e a resina. Esse orgonite você não precisa escolher. Você pode para pôr em planta, para pôr em água, para botar no galão d'água para energizar a água. Você pode usar para Esse pôr em não tem dor a pedra, Ellen. local. Só sem a parte da pedra em cima. Porque a parte Não tem a pedra. de baixo é a parte do orgônio, né? Aqui tem o metal e tem o cristal de quartzo. A pedra não existe, só tem metal. Então, quando não tem metal, Tá. só o orgonite puro, sem a parte terapêutica, qualquer um pode usar em qualquer lugar, de qualquer maneira. Quando existem as pedras, é que ela vira uma peça terapêutica. Então, aí você escolhe. Eu acho a melhor maneira de escolher e falando, gostei. Essa eu gostei muito. Pronto. Essa pedra. Normalmente a pessoa chega na banca e fala, nossa, mas eu adorei ela. O que ela faz? Quando eu falo que ela faz, ela, nossa, mas é para mim mesmo. Não adianta, a pessoa não erra. Ela encaixa exatamente no que a pessoa está precisando. E não erra uma. Não há... Agora, existe outra maneira, que é essa maneira que eu faço. Quando a pessoa mora longe, quando ela mora em outro estado, outra cidade, não pode vir pessoalmente, porque não é questão de você querer uma pedra, é um conjunto de pedras, né? Às vezes você não precisa de uma pedra, de um conjunto de pedras, aquela seu momento. Então, se você não consegue vir, a gente faz um trabalho de radiestesia e com o pêndulo, sua data de nascimento, seu nome completo, com o pêndulo eu vou achando as pedras que você necessita. E a gente monta a peça com as que você precisa. Então essas são as duas formas de você escolher um orgonite ou comprar um Ela até orgonite, adquirir. pergunta. Ela perguntou também, Ellen, o que é preciso conhecer da pessoa a quem presentear. Então, ela pode te passar a data de aniversário da pessoa e o nome completo. E ali você já consegue fazer um trabalho melhor para aquela pessoa que ela quer presentear. E o nome completo da pessoa, o nome que ela usa. Tá, o nome que ela usa. Perfeito, o nome Eu já completo. consigo bastante coisa. Às vezes, conforme. A gente está com um delayzinho, Tá Ellen. dando Pode umas falar falhadas porque de novo tá aí. demorando. Eu já terminei de falar. Tá dando umas falhadas, mas Tá. pode tocar. Então, mas a pessoa, por exemplo, às vezes, quando o caso, casos né, beludos que aparecem por aqui. Então, às vezes, eu peço para a pessoa detalhar um pouco mais sobre a hora de eu me ligar energeticamente a pessoa, eu consigo mais facilmente. Você está me ouvindo, Ju? Tô sim, tô sim. Tá normal para mim. Tá assim, só Juliana? tá falhando um pouquinho o teu som,
Mas eu tô te ouvindo sim. Você tá normal me ouvindo? Ju, Oi, eu tô te ouvindo você tá me normal, ouvindo? Ellen. Hã? Tô normal. Tá? Tô sim. Tô normal. Indo e entrando você. Deixa eu ver se eu consigo É, mas mexendo um pouco o pra negócio nós aqui. aqui tá normal. Então, aí dá pra, quando é assim, eu pergunto um pouco para a pessoa sobre a pessoa, para eu poder me conectar com mais fortemente aquele caso. E o nome que a pessoa usa já é o suficiente para a gente fazer o trabalho. Quando você diz o nome que a pessoa usa, Ellen, por exemplo, eu chamo Juliana Moraes do Nascimento. É esse nome que eu mandaria para você ou Hum. seria só Juliana? Como que seria? Porque tem Não, gente que não, é usa o um nome é o sobrenome, nome um completo. E completo. às vezes a pessoa pergunta se é o nome do nascimento e ela não usa mais o nome daquele data de nascimento Perfeito. da vamos assim, se ela é nome de casado, eu quero o nome que ela usa agora, no momento. Perfeito. E a profissão, Ellen, dá para fazer alguma coisa voltada para a profissão? Por exemplo, eu lembro que quando eu falei com você, nós falamos do atendimento ao público. Não entendi. Eu falei com você em relação a nós atendermos aqui público, né? Então a gente falou um pouquinho de profissão também, para a escolha dos nossos orgonites. Então a profissão, a pessoa tem interferência também, pode te passar, então, enfim, infinitas aí profissões. Pode. O que passa, porque é o seguinte, cada caso é um caso. Quando você puxa, às vezes eu tenho uma pedra que eu posso colocar no seu orgonite do seu nome ou data de nascimento, que vai ajudar dentro do seu escritório. Na hora eu tenho essa intuição. Tá? Ela não pediu aquela naquele momento, mas eu sei que ele vai cooperar ou adicionar alguma coisa para você. Então, às vezes é bom falar a profissão, porque é diferente uma pirâmide que eu vou fazer para um advogado e uma pirâmide que eu vou fazer para consultório de reiki, um terapeuta ou um psicólogo. É diferente o tipo de energia que vai em cada local. É lógico que eu vou fazer com a energia que ele. Só que se eu posso usar o unir útil ou agradável, né? Então aí já é bem interessante. Tá, uma outra pergunta, Ellen, assim, eu estudei um pouco sobre o formato da pirâmide, sobre os benefícios que a pirâmide mesmo traz, né? Tem alguns conceitos sobre isso. Então, assim, essa Uhum. peça, por exemplo, tem uma funcionalidade diferente dessa ou não? Não. Na realidade, pelo desenho da peça, o que pode mudar um pouco é o campo energético. Se ela é mais Só. compridinha, então ela pode atingir um campo energético um pouco mais alto. Agora, com relação ao orgonite, é uma peça. Independente de qualquer coisa. Pode Independente se ser ele tem qualquer pedra ou formato. não, se ele tem só pedra de cristal, ele é uma peça. O que eu fiz, já falaram várias vezes isso para mim, eu já li várias vezes isso, mas eu vou medir e eu não vejo diferença nenhuma. Toda vez que meu marido, eu falei, gente, não é possível que só eu não encontro isso, né? Ou é que eu falo para você, às vezes a mídia, aquela coisa, porque pirâmide ela já tem a pirâmide ela tem uma captação cósmica que é dela, até uma pirâmidezinha vazante. Ela é fantástica no campo energético dela. Só que isso é uma pirâmide, não um orgonite. Agora, o orgonite, independente dele ser pirâmide ou não, ele tem o campo energético. Então, ele vai atuar, ele sendo uma bolacha, ele sendo uma pirâmide. Então, aí a pessoa. Pirâmide com pedra, com uma baderna, você entendeu? Então, as pessoas têm que separar, porque vira muito. As pessoas que querem vender mais pirâmide, então falam, não sei lá.
Alguma coisa parecida com isso, porque fica muito complicado as coisas. Então, Mas não orgonite é precisa se orgonite, preocupar com isso, independente não. de ser pirâmide, bolacha, enfim. Peça o orgonite que você quiser, que Ela o vai formato funcionar da não tem problema. E uma peça que eu não sei se você formato tem aí em também mãos, aquele Ellen, para mostrar, que você quer. é o que te agrada, né? Você trabalha com uma peça que é aquela dos 7 chakras, se não me engano, que tem sete cores. Me corrija aí se eu estiver errado, Ah, mas trabalho. você tem ela em mãos? Essa Aqui pra caixinha gente não aqui. tá dando para. Tem, ó. Não? Tá, não, Ellen, não é esse. É aquele que vem, por exemplo, a 7 em uma peça só. Ah, As essa cores, que ele é aqui. colorido. Essa mesmo. Essa é uma peça neutra. Queria que você falasse um pouquinho dela, porque a impressão que eu tenho dela é que ela ajuda a tudo e a todos e ela é o coringa, assim. Exatamente. Não é que ela é uma peça neutra, ela tem a função dela, né? A função de pedras dela, que inclusive é bastante forte. Mas ela tem, como nós temos nossos chakras, e ela consegue combinar todas as energias dos chakras, ela acaba sendo muito equilibrada. Então, por exemplo, a sete chakra, quando eu comecei a fazer essa para terapeutas, e descobriram que ela é boa no comércio. Então ela acaba sendo eficaz em qualquer lugar que você coloque. Então ela vira assim um coringa. Ela acaba virando coringa mesmo. Então, assim, quem não sabe o que pedir, tá em dúvida, enfim, é uma peça que é uma ideia aí até para É presentear, uma peça que porque você vai pode. ajudar. Quem não sabe se o amigo, né, é Exatamente. dorminhoco, não é, precisa de energia, não precisa, mais, menos, é as 7 chakras, porque eu fiz isso quando eu A sete resolvi chakras está presentear sempre muita ali. gente. Está sempre ali. Perfeito, então. Gente, É não o sei mesmo. se a nossa live está terminando, passando rapidinho. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Ellen ou não, ou você mesma, Ellen, tem alguma colocação? Lembra de alguma coisa que a gente não pode esquecer? A Mari está perguntando: pode usar vários No mesmo orgonites no ambiente? mesmo ambiente? Que é o que a gente estava falando. Você pode usar vários organismos que sejam menores, mas para falar bem a verdade, gente, aproveita a energia deles. Você vai botar tudo no ambiente só. Põe uma no banheiro, tá na sala, tá na tá na cozinha, que você usa todo esse campo. Você botar um monte de orgonite no mesmo lugar, eu acho que é perda de energia. Você perde um pouco a capacidade que elas têm, né, de te proteger. Então põe uma no seu carro, uma no banheiro é legal colocar, porque é uma energia muito pesada. Dá como é que fala? Uma distribuída que eu acho que é melhor. Você protege seus lugares melhor. Perfeito. Ela está falando se espalhar pela Espalhar casa, pela ok, casa. então. Isso, É o ideal legal. mesmo. Tá. A Aninha falou para atrair Pode cliente no campo da atrai beleza. cliente, atrai cliente. Não é que atrai cliente, é que vai limpar o teu campo energético. Então, quando você limpa o teu campo energético e usa algumas pedras que para chamar alguma a comércio, ele ajuda. Ele ajuda bastante. Então, Porque não gente, vai atrair orgonite cliente, ele fala não, assim, a pé e prosperar, não é orgonite bem não é assim. milagre, né, Ellen? É, Não, orgonite isso eu não é sempre milagre, gente. falo, O que gente, o atrai. Gunite tá para te ajudar. Não, exato, né? O Ele que te, atrai a saúde é pessoa que vida procura um saudável, orgonite o que atrai trabalho, né? Não é o e orgonite, isso, gente. É só um vezes para empurrãozinho. para conseguir emprego. Mas se você vai conseguir emprego, você pode botar um orgonite para te ajudar, limpar seu campo energético. Senão não vai, né? É, Mas gente, ele o primeiro abre teu passo para campo porque ele conseguir te emprego é sempre limpa. procurar, né? Não tem jeito, Exatamente. assim, E para dormir, não tem é gente que milagre. pede para dormir, para insônia, só que toma café à noite toda, fica no computador antes de deitar. A pessoa quer que o orgonite faz ela dormir, aí não dá, né? Então você tem que dar uma Sim. força também, porque senão, ó, não, aquele, ó, muita gente já É, saiu
do Rivotril com orgonite, isso eu já tirei. Graças a Deus. Sim, acho que é uma energia bem interessante, até para o pessoal procurar e pesquisar, né, sobre energia orgânica. É bem interessante os estudos que tem, estudos científicos, muito legal. A gente entender a perseguição do rapaz que realmente trouxe, né? Eu esqueci o nome dele. Repete para mim, Ellen. Quem que está falando? Do Reich? Do Reich. Eu até vou William, colocar aqui rapaz, depois. foi ótimo. William Reich. O Ele era rapaz. o senhorzinho, Você rapaz. Mas assim, eu vou colocar aqui, porque eu, inclusive, no dia que eu fiz a live, eu coloquei o nome dele, que fica mais fácil das pessoas procurarem, Legal. né? É Sobre as coisas dele. ótimo, Até ótimo. porque é difícil de escrever o nome dele, eu coloco aqui para É, vocês na hora que a é, gente salvar a live. Aí vocês é bem buscam, legal. porque é muito O interessante estudo dele é mesmo. muito, muito mesmo. É ótimo, é fantástico. Para quem gosta ainda, vai se deliciar com as coisas que ele já fez. Muito bom. Sim, é bem legal. E entender, né, o porquê que ele foi tão questionado e depois tão perseguido. E aí essa parte da história também é bem legal. É legal. Gente, eu vou finalizar então para a gente salvar essa live. Ellen, eu só quero finalizar colocando o teu telefone. Me fala o teu telefone onde as pessoas podem comprar as tuas peças. Eu faço feira sábado e domingo aqui em Campinas. Sábado na Feira do Castelo, que é Guanabara, todo mundo conhece. E no domingo eu faço na Feira Hippie, que é lá no Centro de Convivência. Fora isso, é pelo WhatsApp. Porque você quer que eu fale ou você vai colocar? Quero sim, quero sim. Eu vou colocar aqui, mas eu quero que você fale, que aí eu já vou É 0, digitando, Ellen. 019. tá, é 019 9 99515 9815. 9815. Conseguiu ouvir, Ju? Confere para mim se tá 99515 certo. 9815. Confere Então para pode mim, me Ellen, chamar no WhatsApp, tranquilo que. se tá certo o número que apareceu aí na nossa Isso, tá tela. certo? Perfeito, gente. Tá. Então, ó, tá aqui embaixo o número da Ellen, podem chamá-la lá. Deu uma travadinha de novo. Sumiu o som de novo. Mas agora a gente também acredito que vocês não estejam ouvindo a Ellen. Não sei se ela está nos ouvindo ou não. Mas vou aproveitar para encerrar, para salvar a live. Te agradecer, Ellen, pela tua presença. Não sei se você está nos ouvindo ou não. Essa live vai ficar salva. Então, quero te agradecer bastante. E liguem para ela em qualquer coisa, tá? Qualquer dúvida, a gente fica à disposição e ela também. Obrigada, Ellen. Acho que ela caiu, mas eu vou cancelar aqui a live só para a gente deixar salva, tá? Beijo, gente. Agradeço a todos que participaram aqui mais uma vez. Muito obrigada, boa noite. Amanhã, 7 horas da manhã, estou aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre eletroacupuntura, tá bom? Beijo para todos. Obrigada, até mais.